Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, amigos paroquianos. Hoje é quinta-feira, na oitava da Páscoa, dia 8 de abril, e o Evangelho de hoje nos ajuda a compreender que também a primeira comunidade cristã fez experiência das dificuldades para compreender, para entrar no mistério do Senhor ressuscitado. Mas esta comunidade superou as dificuldades utilizando-se de duas provas. A primeira prova é uma prova realística, material, do contato físico dos discípulos com Jesus, isto é, da sua corporalidade. Tanto que no Evangelho Jesus diz: "Vede minhas mãos e meus pés, sou eu, tocai em mim", e depois pede alguma coisa para comer. A outra prova está fundada na inteligência da palavra de Deus, nas Escrituras. Assim está escrito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Lemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 35 ao 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isto, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos ouvintes, o Senhor Jesus aparece aos apóstolos para confirmar o testemunho dos dois discípulos que tinham sido iluminados na estrada de Emaús, cujos olhos foram abertos durante a ceia com Jesus. Lembra no Evangelho de ontem que nós meditamos? E Jesus, então, aparece no meio dos discípulos reunidos e lhes deseja a paz.
certamente porque o coração deles ainda está aflito, ainda está triste, ainda está sofrendo. Jesus então mostra-lhes as mãos com os evidentes sinais dos pregos, dos cravos. São as mãos de Cristo, as mãos daquele Deus vivo, as mãos do crucificado, que agora, ressuscitado e glorioso, são mostradas aos apóstolos para que compreendam o preço da paz e para que desfrutem da alegria do ressuscitado. Dos furos, dos sinais, dos pregos daquelas mãos, flui energia de Deus, energia divina. Fluem o augúrio da paz e a certeza de que Cristo está ressuscitado. Jesus, ele quer dissipar, quer diluir toda dúvida, ele quer remover o natural medo, a insegurança que sentem os apóstolos diante daquela visão humana e celestial. Na última ceia, Jesus tinha dito aos seus apóstolos: tomai e comei, tomai e bebei todos. Agora, na comunidade, exorta os seus apóstolos dizendo: tocai-me e vede. Depois, para ter ainda outra confirmação, para dissolver ainda mais as perplexidades que eles estão tendo, para garantir a eles que não estão vendo um fantasma, mas uma pessoa viva, ressuscitada dos mortos, para que a alegria que sentem não seja uma alegria passageira. Pede a eles: tendes alguma coisa para comer? Enfim, a certeza que ilumina, que cria de novo a fé plena. Jesus a faz nascer. Jesus faz nascer essa certeza das Sagradas Escrituras, da palavra revelada. Diz o Evangelho: então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para que entendessem as Escrituras e disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. A plena abertura da mente, caríssimos irmãos e irmãs, ela nasce somente da fé. A virtude que nos torna certos de que em Cristo se realizaram todas as promessas de Deus Pai, que nele nós descobrimos a infalível fidelidade do nosso Pai Celeste, que o plano divino da salvação do mundo aconteceu realmente no ressuscitado. E recriados, regenerados pela fé, e depois confirmados pelo Espírito Santo, os apóstolos e os sucessores dos apóstolos poderão realizar aquele mandato que o mesmo Jesus já havia dado a eles e a todos nós, fiéis discípulos, que no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E acrescenta: vós sereis as testemunhas de tudo isso. Que nós realmente sejamos testemunhas e que tenhamos a coragem de anunciar que a ressurreição de Jesus Cristo é aquilo que dá sentido a todas as nossas necessidades, aos acontecimentos, aos sentimentos. É aquilo que nos ajuda a recuperar a paz, a calma, a serenidade nos momentos difíceis da nossa vida, como são e como estão sendo esses momentos, esse tempo de pandemia que nos aflige, que nos causa insegurança, nos causa medo e perplexidade. Confiemos na presença do ressuscitado que está conosco
e que não nos abandona jamais. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos a graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. E por intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa quinta-feira a todos.